agora mais um programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é o Dr. Igor Lepski Kalil, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião de transplante de fígado. Tudo bem, doutor? Prazer. Muito obrigada, Imagina, eu que agradeço o convite. Por ter recebido o nosso convite e participar de uma pauta tão especial, com muitas dúvidas, doutor. Vamos lá, vamos ver se a gente ajuda a solucionar parte dela. Sim, doutor. Para começarmos, doutor, o que é cirrose? Cirrose é um termo que bastante gente fala, mas pouca gente sabe. Na verdade, a cirrose é o nome que a gente dá para a fase final de um processo inflamatório crônico do fígado. O fígado, ao longo da vida, vai sofrendo algumas agressões, vai sofrendo algum processo degenerativo. E essa fase final de fibrose do órgão a gente chama de cirrose. Tecnicamente é isso. Perfeito. Doutor, quais são os tipos de cirrose? Na verdade, existe um único tipo de cirrose. Sim. Ele é um momento da fase de fibrose final. Agora, existem vários tipos de doenças que levam a processos inflamatórios crônicos sobre o fígado. E esses processos vão apresentar uma fase final comum, que é a cirrose. Perfeito, doutor. Doutor, quais são os sintomas da cirrose e os fatores de risco? A cirrose, ela é um evolutivo. A partir do momento que o paciente já tem um órgão fibrosado, ele começa a ter a perda da função desse órgão. Numa fase inicial, você praticamente não sente nada. Você pode estar tranquilamente em casa, exercendo suas funções, trabalhando normalmente e já ter uma fase de fibrose do órgão que já é uma cirrose, mas não teve uma manifestação clínica. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de cansaço, um pouco mais de incômodo, uma sensação de que o corpo não está legal cronicamente, mas que não consegue caracterizar. Com o adiantar, a agressão progressiva do órgão pela doença que está levando a cirrose, você pode ter uma piora e o aparecimento dos sinais clássicos que a gente vê, que são aquelas pessoas que acabam ficando com os olhos mais amarelados, às vezes com a barriga mais inchada, apresenta algumas lesões na pele, e aí começa a ter assim, olha, está alguma coisa acontecendo de errado. O amarelamento do olho, todo mundo fala, está com o olho amarelo, pode ser hepatite, ou pode ser a cirrose, mas nem todos os cirróticos vão apresentar isso. Dependendo da característica e do momento, às vezes, que a doença está se apresentando. Perfeito. Doutor Igor, e sobre o diagnóstico, como é feito? O diagnóstico não é fácil. Como eu digo, tem pessoas que têm já o órgão fibrosado, já tem a doença estabelecida com o tempo, mas vão apresentando um sinal clínico, e às vezes até os próprios radiologistas, nos exames de imagem, tipo ultrassonografia, tomografia, ressonância, também têm dificuldades. Lógico que é mais fácil com o uso dessas ferramentas ajudar, com a história clínica a gente começa a ver. Quando o paciente tem um evento de uma complicação da cirrose, por exemplo, os olhos mais amarelados, começa a aumentar a barriga, fica mais fácil. O médico já olha e fala, olha, tem alguma coisa acontecendo com você. Às vezes ele vai fazer um exame de imagem, um ultrassom de rotina, vai fazer uma tomografia e descobre. E muitas vezes a gente acaba descobrindo numa cirurgia eletiva. O paciente tem algum fator de risco, tem alguns fatores principais que levam à cirrose, a gente associa ao quadro clínico dele, associa algum exame e a gente propõe o diagnóstico de cirrose. Algumas das vezes é descoberto com biópsia, mas isso é exceção. A maioria das vezes a gente consegue, com os dados clínicos, de imagem, fazer o diagnóstico da hepatopatia crônica ou da cirrose. Sim, perfeito, doutor. Doutor, muitas pessoas associam a cirrose com bebidas alcoólicas, né? E não está errado. Uhum. Tá? Não está errado. O álcool, ele é um agressor hepático. Ele é a principal causa que leva as pessoas cronicamente a evoluírem para a cirrose. Isso no mundo inteiro. Então todos os países, os continentes apresentam esse tipo de perfil. Mas ele não é o único. Existem outras causas que levam a essa inflamação crônica do fígado que evolui para a cirrose. Depois deles a gente tem as hepatites, que são as hepatites virais, que são as mais comuns. Todo mundo já ouviu falar em hepatite A, Sim. que tem mais na infância, é uma coisa mais autolimitada. A gente vai ter hepatite B, hepatite C, que são hepatites crônicas, ou seja, cronicamente esse vírus está replicando no fígado e vai causando essa fibrose. E aí o paciente descobre às vezes que é portador desse vírus já numa fase mais avançada.
Hoje a gente tem que falar na esteatohepatite não alcoólica, que é o que todo mundo fica preocupado, que é a gordura no fígado. Sim. Sempre observa no ultrassom ali que a gordura está no fígado. Sim, ela é uma causa importante hoje de fibrose do fígado a longo prazo, de cirrose e de aparecimento de tumores hepáticos associados ao órgão gorduroso. Existem as hepatites autoimunes, a pessoa nasce com uma propensão de fazer uma agressão ao próprio fígado, aí ao longo da vida esse fígado vai sendo agredido, se torna cirrose. As cirroses biliares, que são um pouco mais específicas, algumas doenças genéticas também, a gente pode citar a doença de Wilson, cromatose, algumas outras, mas em menor proporção. Todas elas são fatores que levam a esse processo de agressão contínua do órgão e no final vai se apresentar da mesma forma que a cirrose. Doutor, mulheres e homens podem ter cirrose? Mulheres e homens, numa proporção, cada um com etiologias um pouco diferentes, mas sim, todos apresentam a possibilidade, isso é independente do sexo. E pacientes jovens, no caso das doenças autoimunes, né, principalmente que atingem mais mulheres mais jovens. É lógico que homens têm uma tendência a ter mais o alcoolismo, depois mais o autismo, podem ter mais lá no futuro uma incidência maior associada ao uso do álcool. A esteatose ocupa associada à obesidade, ao diabetes, à pressão alta, ao sedentarismo. Tá? Hoje em dia atingido proporcionalmente homens e mulheres. Então todos nós estamos vulneráveis a ter essa doença. Perfeito. Doutor Igor, vamos falar sobre os tratamentos. Sim, não tem tratamento por uma fase final da doença. Ali é um processo onde o órgão já fibrosou, ele já está perdendo as funções dele, que são funções importantes para o corpo. O que a gente pode é se adaptar a ele. Se adapta a um funcionamento menor, a um funcionamento mais diminuído do órgão. Algumas das vezes esse funcionamento vai ficando tão grave ou tão deletério que você precisa trocar o órgão, não tem jeito. Dali para frente a gente sabe que as complicações vão evoluir para uma fase final de vida. Então aí você propõe para o paciente o transplante hepático, que é o único tratamento que a gente consegue propor definitivo para a cirrose. Você não consegue voltar atrás do que foi fibrosado. Ou você convive com aquilo que está, controla as complicações associadas à cirrose, e quando essas complicações atingem uma proporção que tecnicamente a gente consegue definir, com exames laboratoriais, com exames de imagem, a gente parte para o tratamento que seria o transplante hepático. Né? A gente tira aquele órgão doente e utiliza um órgão de um doador falecido ou de um doador vivo para aquele receptor, não aquele paciente. Perfeito. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Todo paciente que faz um diagnóstico de cirrose acidentalmente ou por apresentar uma complicação já precisa ser acompanhado. Muitas das vezes o profissional, o hepatologista, o gastroenterologista que vai acompanhá-lo com relação à doença, ele vai propor um segmento para rastreamento dessas complicações, né? Que a gente pode aparecer nódulos no fígado, pode ter varizes, aqueles sangramentos digestivos, pode ter a evolução da doença. Às vezes a causa é o alcoolismo, a gente consegue reverter. Às vezes a causa viral a gente consegue reverter no sentido de não voltar para trás, mas no sentido de estancar ali o que está perdendo. A partir do momento que você fez o diagnóstico da suspeita diagnóstica, você precisa acompanhar. Todos que têm algum achado de exame, que possa estar indicativo disso, mesmo com o diagnóstico não formado, a gente precisa também procurar um especialista para ajudar a fazer esse diagnóstico. Perfeito, doutor. Doutor, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Imagina, eu que agradeço. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.